Hoje a gente vai ver um retificador de onda completa. Então, aquele era retificador de meia onda, porque na saída lá, a carga só recebia a metade da onda, né? Só um pico, o outro pico o diodo bloqueava. Agora a gente vai ver um circuito que a carga recebe os dois picos, mas retificado, quer dizer, sem mudar a polaridade, como acontece na tensão alternada, né? Antes de ver o circuito, a gente vai falar um pouquinho sobre esse transformador aí, ó, que é um transformador com derivação central no secundário. Tá vendo que ele no secundário tem 3 terminais? Esse transformador, quando ele está sendo enrolado, justamente na metade do enrolamento do secundário, você faz uma derivação aqui, ó. No caso aqui eu liguei no terra, mas não necessariamente tem que estar ligado no terra. Então, por exemplo, o cara vai enrolar o secundário, no total do secundário tem 200 espiras. Então, quando ele enrolar 100, aí ele faz uma derivação, uma tomada, e aí volta a enrolar mais 100. Total, 200 espiras. Mas são 2 enrolamentos de 100 ligados em série. Entendeu? Então, um transformador com derivação central no secundário, por isso que o nome central significa que é exatamente na metade. Ele tem 3 fios no secundário e 2 no primário. Os 2 do primário a gente já está acostumado, né? Liga lá na tensão da tomada e aí, lá na saída do secundário, eu vou ter várias possibilidades. Se eu tomar o terminal do meio como referencial, os 2 extremos, eu tenho 2 tensões diferentes. Tá? Por exemplo, ó, quando a tensão V1 estiver aqui, ó, nesse primeiro semiciclo, ó, positiva, que seria convencionalmente positivo em cima, negativo embaixo, vai induzir no secundário, ó, uma tensão com essa polaridade. Ó. Cada enrolamento fica com essa polaridade. Então, se você pode perceber, V2 está positivo em relação ao terminal central. E V2', que é o terminal de baixo, está negativo em relação ao terminal central. Então, em termos de forma de onda, aqui ó, eu tenho, na vermelhinha, eu tenho um V2 positiva, tá vendo? E V2' aqui embaixo, ó, negativa. V2' está negativa em relação ao terminal central. Aqui tem um eixo, tá? Não está arriscado aqui, mas aqui é o eixo do tempo. Né? Então, durante todo esse tempo aqui, equivalente ao primeiro semiciclo, ou primeiro pico positivo, né, de V1, eu tenho V2 positivo e V2' negativo. Quando a onda da tomada passa para o pico negativo, há uma inversão de polaridade, né? Que a tensão alternada, ela própria, a natureza dela faz isso, né? Então, ela muda aqui para menos e aqui para mais. E aí, lá no secundário também vai inverter, porque a tensão do secundário ela é dependente da do primário. O primário que induz no secundário, né? Então, vai ter aqui menos, mais, desculpa, menos, mais. Aí, o que aconteceu? Agora, V2 está negativo, ó. Então, é isso, ó, V2 está positivo no primeiro, mas aqui no segundo, ó, ele negativo aqui, ó, tá vendo? Então, V2 agora está negativo. Já V2', que estava negativo, ele vai ficar, ó, positivo. Então, V2', ele estava aqui negativo, ó. Ele vem agora no segundo semiciclo, ó, ele fica positivo. Então, agora eu tenho 2 tensões com polaridades opostas. Quando uma está positiva, a outra está negativa e vice-versa. Esse é um fato importante para a gente compreender o retificador que vem a seguir.
Todo mundo entendeu como é que funciona o transformador com derivação central no secundário? Professor, eu me perdi um pouquinho logo no início. Ah, Na pausa, quando você começou a então, explicar a derivação, ele você o ramificava a bobina, a primeira bobina primária. Eu não entendi qual o motivo da ramificação. o motivo é eu conseguir ter duas tensões de polaridades diferentes. Isso vai ser de grande utilidade para o circuito. O circuito precisa dessas duas tensões de polaridade diferente, porque eu vou ter um diodo para pegar o V2 que está positivo em um pico e o V2' que está positivo no outro pico, que aqui é V2', né? Então, vai ter sempre pico positivo para alimentar minha carga. Entendeu? Com transformador simples, eu não tenho sempre um pico positivo, porque eu só tenho V2. V2 ou está positivo ou está negativo. Já com V2 e V2', não. Quando o V2 estiver negativo, o V2' está positivo. Então, sempre vai ter um positivo e eu vou pegar o que está positivo e sempre mandar para a carga. E aí a carga vai ter onda completa. Por isso que é importante ter um transformador com a derivação central no secundário. A derivação central funciona como se fosse duas baterias ligadas em série. E aqui você toma como referência, a gente chama de terra, né? Então, aqui, ó, tomando como referência, a de cima está positiva e a de baixo está negativa. A única diferença entre as baterias e o transformador secundário é que, de fato, a bateria tem polaridade fixa, não muda nunca. E a do secundário fica mudando constantemente, né? É como se eu tivesse no primeiro semiciclo as baterias assim e no segundo semiciclo as baterias invertidas. Agora eu tenho negativo e positivo. E aqui no meio ainda continua a referência. Então é isso. No primeiro semiciclo, que é esse aqui, ó, eu tenho como se o secundário fosse duas baterias ligadas assim. Eu tenho positivo ó, em V2 e negativo em V2'. E aqui no segundo semiciclo, que começa aqui no final do primeiro e vai até aqui, ó, eu tenho como se o secundário fosse duas baterias ligadas assim. Aí eu tenho sempre uma tensão negativa e uma positiva. Professor, Ou desculpe vice-versa. incomodar. Você pode trocar agora, por Tá favor? certo, não incomoda, não. Valeu, obrigada. De nada. Pronto. Entendeu, Kelvis? Mais ou menos. Então, seria tipo uma base para o transformador primário, ele ser tipo bivolt, na qual você teria uma Não, chave não. do... O Não? primário, ele não é bivolt. O primário, ele é Voltagem. simples. Então, até existe. Você pode botar um primário com dois enrolamentos para, de fato, ser, como você falou, bivolt. Então, por exemplo, tem transformador que tem derivação no primário. Aí você tem lá um enrolamento, aí faz uma derivação, depois tem mais um enrolamento. Isso, eu imaginei que fosse E assim. aí, ó, você liga aqui seria o 0 volts, aqui seria 127 volts, e E no aqui outro, seria 220. Aí, o que o bivolt faz? Tem uma chave seletora que seleciona de um lado 220 e do outro lado 110. Isso aqui vai para a tomada. É. Entendeu? Do jeito que está aí, está ligado em 220. Mas se eu pegar essa chave e baixar ela aqui, ó, aí vai ligar em 127. E não seria essa mesma, não seria essa mesma explicação na qual você está falando Seria aí, não? essa mesma coisa. Só que a gente está fazendo isso lá no secundário, não é no primário. Porque a gente Ah, quer você fez no secundário também. Ah, rapaz, agora eu tô entendendo. Foi no mal. secundário. O primário é um enrolamento só. Até poderia ter no primário dois enrolamentos se eu quisesse um transformador
que pudesse ligar tanto em 110 como 220, bivolt, como você está falando. Mas aí eu tenho que ter uma chavezinha para selecionar os enrolamentos Manualmente. que eu vou energizar, exatamente. Tá? No segundo, a tensão vai entrar e já vai sair as duas Já vai tensões. sair as duas Tá? tensões, exatamente, porque o primário vai induzir em todas as bobinas que o transformador tiver, todas as bobinas secundárias. Nesse caso, são duas Entendi. bobinas lá no secundário. Tá, então é tipo o inverso, seria para produzir duas tensões. Um exemplo Exato, seria de 6 e 12 volts, no exemplo, isso, com o meio ali sendo neutro. isso. O neutro não, na verdade é terra. Inclusive, Neutro é viu, como se fosse Kelvis? energia Inclusive, DC. quando você alimenta o bivolts com 127, lá no 220 você tem 220, porque ele induz no próprio enrolamento primário. Isso, é. Tá? Então, lá no 220, você vai ter 220 volts. Mas aí a corrente é bem menor. Geralmente não tem muita utilidade. Bem, mas vamos lá. Entenderam como é, né? O transformador? O transformador vai ter sempre uma tensão positiva. Ora é V2 que está positivo, ora é V2' que está positivo. Aí o que é que eu faço? Faço isso aqui, ó. Boto 2 diodos para aproveitar o positivo de cada uma e mandar para a minha carga. Agora a carga vai funcionar em onda completa. Por quê? Porque ou o diodo D1 ou o diodo D2 vai estar funcionando com polarização direta, fornecendo corrente para a carga. E sempre positiva. Quando o V2 for positivo, ó, aí é D1 que está fornecendo corrente para a carga. Aí, quando for no outro semiciclo, é V2' que está positivo em relação ao terra. Aí, agora, é D2 que está fornecendo corrente para a carga. Então, a carga vai ter 2 semiciclos positivos. E aí eu tenho um retificador de onda completa. Sem o transformador com derivação central no secundário, eu não consigo fazer isso. Aí é por isso a utilidade do transformador. Tá? Agora, tem outro circuito que retifica sem precisar desse transformador, mas aí eu preciso usar 4 diodos. A gente vai ver esse circuito depois. Tá certo? Então, vamos ver agora como é que funciona esse circuito. Ó, no primeiro semiciclo, eu tenho positivo aqui no primário, na parte de cima, e negativo embaixo. Aí vai induzir no secundário, como a gente já viu, ó, positivo, negativo, negativo. A parte que está positiva aqui no anodo, ó, do diodo, lembra que isso aqui é um diodo. Anodo e catodo. Ó. Anodo e catodo. Quando eu tenho positivo no anodo e negativo através da carga no catodo, ó, então é positivo e negativo, o diodo funciona polarizado diretamente como uma chave fechada. Aí alimenta a carga, né? Passando corrente por aqui, ó, alimentando a carga. Tá? O circuito tem uma mudança aí, não sei se vocês perceberam, que eu liguei a carga, como ele está no terra e aqui também é terra, aí eu liguei diretamente cá, para ficar mais fácil de... Tá vendo? Mas aqui continua sendo o terra. É a minha referência aqui. Tá? Só fiz ligar os terras, que é tudo o mesmo ponto. Né? Então, liguei diretamente aqui. Aí ficou assim. Para ficar mais fácil. Então, no primeiro semiciclo, o diodo D1 está fechado, porque recebe tensão positiva no anodo, ó, e aí fornece corrente para a carga. E a tensão na carga vai ser o V2P menos 0,7 de D1. Então, está aqui, ó, o V2, o valor de pico dele está mais ou menos aqui, que é o valor máximo, menos 0,7 me dá tensão na carga aqui embaixo. Né? Então, essa
verdinho aí é a tensão na carga. Ó, o V2' está negativo, ó. Mas ele fica isolado, porque como ele está negativo, polariza o diodo D2 inversamente e o D2 bloqueia, não deixa passar corrente. Então ele fica isolado, ele não consegue alimentar a carga. Quem está alimentando a carga é o de cima. É o enrolamento superior que está alimentando a carga. Então a carga fica com positivo aqui, ó, do lado direito e negativo no lado esquerdo. Ok? Aí o tempo passa, o V1 muda de polaridade. Aí eu tenho isso aqui agora. O V1 mudando de polaridade, eu esqueci de mudar a polaridade de V1 aqui, gente. Essa aqui é negativo e aqui é positivo. Vai induzir lá no secundário um negativo, positivo, negativo, positivo. Agora, quem está negativo, o anodo de D1 que está negativo agora. Então, ele abre. Não deixa passar a corrente negativa. Já o V2 que está positivo, o diodo D2 vai conduzir. O V2' que está positivo no anodo, ó, botando positivo no anodo, faz D2 conduzir. Aí a corrente agora vai circular por aqui, ó. Tá vendo? Botando positivo no mesmo lado que já estava positivo. Então, a carga recebe 2 picos positivos. Sendo que a tensão de pico da carga aqui, ó, vai ser a tensão de pico de V2 menos o 0,7 do diodo D2. Então, eu tenho tensão de pico em V2' menos o 0,7, vai dar tensão de pico na carga. Repare que V2 está aqui negativo, ó, igual a V1, que o primário também está negativo, mas V2' está positivo. Né? Então, o diodo D2 conduz. Então, a carga recebe 2 picos positivos. Ora V2, quando ele está positivo, ora V2' quando ele está positivo também. Juntando as duas partes, ó, eu tenho a análise completa do circuito. No primeiro semiciclo, essa parte aqui, cadê ela? Ó, o circuito vai funcionar desse jeito, que a gente já viu. E no segundo semiciclo, o circuito funciona desse jeito aqui. Só que aqui eu esqueci de trocar a polaridade, porque foi copiar e colar e não mudei a polaridade. Então, é isso que acontece. Ó, note, no primeiro, o diodo D1 está conduzindo e D2 está aberto. Já no segundo, que é negativo, pico negativo de V1, de V2, muda, D1 passa a ficar aberto e D2, que estava aberto, passa a conduzir. Então, a carga, que é essa verde aí, ó, ela está sempre com pico positivo. Ó. Ora, ela está pegando o pico positivo de V2, ora, ela está pegando o pico positivo de V2', que é essa tracejadinha que tem aí. Então, ela está sempre positiva. Não tem mais meia onda como era antes. Agora eu tenho, ó, onda completa. Certo? Aí, na onda completa, a gente tem que voltar lá naquela tabelinha, que na onda completa, ó, o valor médio, PDC, vai ser 2 vezes o valor de pico sobre π. Se na meia onda era VP sobre π, agora que eu tenho dois semiciclos, agora o valor médio dobra. É 2 VP sobre π, não é mais VP sobre π. É 2 VP sobre π. E o valor eficaz também melhora. Antes eu dividia por 2, agora eu volto a dividir por raiz de 2. Fica igual a da senoide. Tá? Então, lembrando que a raiz de 2 é 1,41. Então, o valor eficaz dá maior, porque o número do denominador é menor. 1,41 é menor do que 2, né? Então, esse valor eficaz na onda completa é maior do que o valor eficaz na meia onda. Ok? Voltando aqui, onde é que a gente estava?
aqui. Entendido aí, gente? Aqui agora a gente vai ver a tensão nos diodos. O diodo que está conduzindo fica com 0,7. A gente já está cansado de saber disso, né? Que é um diodo de silício. Então, ó, no primeiro semiciclo, quem está conduzindo, ó, D1. Então, a tensão VD1 fica aqui, ó, em 0,7. Tá vendo? Essa azulzinha que está aí. Já o VD2, que está em aberto, fica com a tensão de pico inversa, chamada de PIV, como a gente viu lá quando eu estava estudando a meia onda. Só que a PIV do diodo que está em aberto, D2, vai ser a tensão total do secundário. Porque, veja, de um lado ele está ligado aqui, ó, no extremo inferior. E de outro lado, através de D1 que está conduzindo, ele está ligado no extremo superior. Então, vai ter as duas tensões somadas em cima dele. Então, por exemplo, se V2 de pico é igual a 10 volts, a tensão total vai ser 20 volts, de um extremo ao outro do secundário. Tá? E aí é essa tensão que está polarizando o diodo inversamente. Então, o diodo vai estar lá com menos 20 volts. É o que está escrito aqui, ó. Oh, esqueci de botar, é 2 vezes, tá? 2 vezes V2P. Como está aqui, ó. 2 vezes V2P. Por quê? Como é negativo, é menos 2 vezes. Por que eu usei aqui o sinal de aproximadamente? Porque eu estou desconsiderando o 0,7 desse diodo aqui. Porque ele aqui, ele fica com 0,7. Na verdade, não seria menos 20. Seria menos 19,3. Atenção, esse pico aqui, ó, de D2. Né? A forma de onda verde é a tensão em D2. É 19,3. Por quê? Porque o diodo D1, ele absorve 0,7. E os 20 total do transformador chega no diodo subtraído desse 0,7 que está em D1. Então, no diodo chega a 19,3. Como está polarizando reversamente, a gente conta negativo. Para o diodo, ele enxerga como menos 19,3. Qual a importância disso? A importância disso é não queimar o diodo, porque lembra da tensão de ruptura? Então, a tensão de ruptura, ela tem que ser em módulo superior a PIV, senão o diodo entra em ruptura e queima. Então, por exemplo, nesse exemplo... Professor, desculpa, de novo, você pode colocar a Tainá, por favor? Pode. Tainá, Oi. aí, Tainá. Oi. Sim, já vi aqui. Pronto. Então, ó, como eu estava falando, se esse diodo vai ter que suportar uma PIV de menos 19,3 volts, a tensão de ruptura tem que ser a partir de mais negativa do que menos 19,3. Por exemplo, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Até se coloca uma margem de segurança, né? Menos 20 ficou muito próximo. Não é bom botar tão próximo. É bom botar com uma margem de segurança. Menos 25, menos 30. Por exemplo, o diodo 1N... 4001 tem uma tensão de ruptura de 50 volts. Isso a gente fala em módulo, né? Então, ele suporta até menos 50. Dá para funcionar perfeitamente nesse circuito, porque ele vai suportar 19,3 negativo e vai ficar com uma boa margem de segurança aí, né? Bem grande até. Então, é uma boa alternativa para botar nesse circuito. Entenderam isso aí? Agora, quando inverte a polaridade, que passa por pico negativo, aí o diodo que estava aberto com a PIV, ó, passa a conduzir D2. Aí, então, ele passa a ficar com 0,7. E o diodo que estava conduzindo D1, que estava com 0,7,
ele abre, porque recebe uma tensão negativa no anodo. Aí ele fica com um pico negativo. Olha ele aqui em aberto, né? Ele fica com a PIV, ó. Então, a mesma coisa, a PIV, ele vai receber de novo uma tensão total do secundário, porque aqui ele está ligado nesse extremo, e através do outro diodo que está conduzindo, ó, ele vai estar ligado no outro extremo. Então, ele vai receber aqui aproximadamente menos 20 volts. Se quiser considerar a tensão do diodo que está conduzindo, ele vai receber aqui menos 19,3. A gente despreza o 0,7 e diz que é menos 20. Que é isso aqui, aproximadamente 2 vezes o valor de pico negativo. Entenderam aí? Bem, aqui é o gráfico de corrente, tá? No primeiro semiciclo, eu tenho corrente, ó, só no diodo D1, porque é o único que está conduzindo. A corrente, ela passa assim, ó. Então, só o diodo D1 está conduzindo. Dos 2 diodos, só o 1. O outro está com 0 de corrente, porque ele está aberto, ó. Está cortado. Já no semiciclo seguinte, que troca a polaridade, os diodos invertem, quem estava conduzindo corta, e quem estava cortado conduz. A corrente agora vai ter só em D2. Eu vou ter uma corrente agora circulando por aqui, por baixo, ó, pelo enrolamento de baixo, alimentando a carga. Então, só tem corrente, ó, dos 2 diodos, só tem corrente no D2. Veja que o D1 fica zerado aqui. E a carga, que é essa primeira aqui, ó, está recebendo corrente dos 2. Ora ela recebe corrente através de D1, ora ela recebe corrente através de D2. Então, ela sempre tem corrente, ó. Sempre ela tem corrente, ó. Tá certo? Só o diodo é que tem corrente em apenas um semiciclo. No outro, ele está cortado, não passa corrente. Então, bem, então é isso aí. A soma das duas correntes dos diodos, dá a corrente da carga. Somando esses dois gráficos, eu tenho a corrente da carga. Esse intervalinho que está 0, ó, é porque nenhum dos 2 diodos está conduzindo ainda. Atenção, o diodo está esperando chegar a 0,7 para ele entrar em condução. Então, fica esse intervalozinho em 0. Nenhum nem outro está conduzindo. Os 2 estão em 0, tá vendo? Ó, os 2 estão em 0. Então, a soma dá 0. E aqui é o tempo que a tensão do secundário ainda não chegou a 0,7. Então, nenhum dos 2 está conduzindo. Por isso que fica esses intervalozinhos aí, mas é muito pequeno, é milissegundos, muito, muito pouco. Ok, gente? Bem, então, a gente fica